A madeira antiga dos bancos rangia a cada pequeno movimento, e eu ouvia como se aquele som fosse um alerta vindo de dentro de mim. A sala de audiência parecia respirar sozinha. Ventiladores que giravam devagar, luzes brancas que faziam sombras azuis sob os olhos das pessoas. Um murmúrio que subia e descia como maré. Antes de continuar, me conta de onde você está ouvindo esta história. De qual cidade e país você nos acompanha? Escreve aqui nos comentários. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. E se você ama histórias que tocam a alma, já se inscreve no canal Histórias de Amor e Segredo. Este é o seu lugar. Eu, no entanto, só conseguia encarar minhas próprias mãos. Elas tremiam como se carregassem a memória do que nunca ousei dizer. Respirei fundo, e o ar entrou como uma lâmina fina, fazendo ardor na traqueia, lembrando que viver é, às vezes, a arte de engolir pequenas tempestades. O juiz ainda não tinha chegado. Os advogados organizavam papéis e o público se ajeitava, curioso, faminto de versões. Eu me sentia pequena, encolhida dentro de um vestido que escolhi por parecer discreto, um tecido escuro que não chamava a atenção. A verdade pendia do meu pescoço, fria, encostada à pele. Um pequeno crucifixo de prata, herança de minha mãe, que dizia que certas cruzes nos escolhem. Eu passava o polegar sobre ele, em movimentos circulares, como quem tenta polir um espelho opaco. Não sabia se procurava Deus, coragem ou apenas um lugar dentro de mim que ainda não tivesse medo. Pensei em como cheguei ali. Não foi de uma vez. Foi devagar, como gotas que insistem na pedra até abrir caminho. Houve uma briga antiga, houve promessas não cumpridas, houve uma casa onde as paredes aprenderam a escutar e depois a repetir. Houve noites em que a janela permanecia acesa como um farol para ninguém. E houve o dia em que entendi que aquilo não era apenas um erro, mas um laço apertado demais no meu pescoço. A cidade inteira parecia ter uma versão da minha vida que eu desconhecia. Eu caminhava pelas calçadas e sentia olhares que não me viam, apenas me atravessavam. A primeira vez que pensei em fugir, o céu estava cinza e pesado, e um vento levantou poeira na rua de paralelepípedos. Eu tinha uma mala aberta no chão e um bilhete dentro, daqueles que a gente escreve só para se lembrar de que existe uma saída. Mas não saí. Não naquele dia. A culpa pesava e o amor, um amor feito de fios frouxos e nós cegos, ainda me esperava à mesa com a xícara de café. Quem viveu sabe. Há histórias que nos pedem que fiquemos mais um pouco, mesmo quando tudo em nós já deixou a sala. Agora, sentada no banco duro, o relógio apontando para uma hora que me parecia tardia demais para esperanças, ouvi o som do salto de alguém batendo ritmado no piso. O promotor entrou, seguido pelo defensor. Os dois tinham olhos de quem mediu o mundo com régua. Um tiro de bolso com um relógio caro, uma gravata malva que parecia ousar contra o luto daquela manhã. Ninguém ali estava de luto oficialmente, mas havia uma espécie de luto suspenso no ar. O luto do que seremos depois que certas palavras saem. Quando a porta do fundo se abriu e o juiz atravessou o corredor central, o murmúrio se partiu como vidro fino. Ele caminhou com a gravidade de quem conhece a medida do peso humano. Tinha os cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão que não se oferecia a simpatias. No alto, a bandeira tremulava, quase imperceptível com o vento do ventilador. Levantei o rosto e encarei aquele campo de símbolos como quem procura uma direção. Não encontrei. Ainda. Do meu lado, uma senhora idosa encostou o ombro no meu e sussurrou, sem me olhar. Vai dar certo, filha. Não perguntei como ela sabia. Talvez não soubesse. Mas o sussurro fissurou a parede interna do meu medo. Toquei mais uma vez a cruz de prata. Quando o oficial de justiça leu o meu nome, o mundo pareceu encolher até o tamanho da mesa à frente. Levantei, e os meus joelhos desafinaram por um segundo. Caminhei. Cada passo tinha o peso de uma lembrança. Parei diante do microfone que parecia alto demais para a minha altura. Jurei dizer a verdade. A palavra verdade ficou vibrando em volta do meu rosto como um inseto luminoso. Diga seu nome completo, pediu o juiz. Eu disse. Ele me olhou com atenção sem pressa.
A senhora entende a importância do seu depoimento neste caso? Assenti. Não confio em minha voz quando a emoção sobe do estômago para a garganta. Quando estiver pronta, pode começar. Olhei para as pessoas. Nenhum rosto conhecido me devolveu abrigo. Só havia olhos. E havia minha história, que parecia muito maior do que eu podia carregar numa manhã. Eu poderia começar pelo começo, ou pelo fim. Os fins às vezes explicam melhor o caminho do que os começos. Mas escolhi um meio. Aquele dia em que uma porta bateu sem vento, e eu entendi que certos fechamentos não são barulho, são aviso. Abri a boca e a minha voz saiu como um fio. Eu fiquei calada por anos. O murmúrio voltou, desta vez mais baixo, mais denso. Mas hoje vou tentar costurar com palavras o tecido que se rompeu. E foi assim que o som quebrou o silêncio. Eu sempre tive facilidade para descrever os objetos da casa, como se cada coisa possuísse um pequeno manual de sentimentos. O relógio da cozinha com o pêndulo impaciente. A mesa de madeira com cicatrizes de facas antigas. O aparador onde ficavam cartas que nunca enviei. Ainda me lembro da maior delas. Folhas dobradas com cuidado e um endereço que nunca ousei escrever no envelope. Era o rascunho de uma saída. E, no entanto, ali ficou como uma ponte que eu não cruzei. Hoje, nessa sala de audiência, percebo que tudo que não foi dito acumulou poeira, e a poeira também pesa. Quando alguém vive anos de silêncio, aprende a mímica de estar bem. Aprende a sorrir com economia de dentes, a responder com frases sem verbos, a ocupar espaços sem fazer barulho. Eu era assim. Saía para trabalhar com o cabelo preso numa organização que traía a minha bagunça interna. Voltava, preparava o jantar, recolhia os copos, apagava as luzes e ficava olhando a sombra no chão, esperando que alguma revelação brotasse de mim, como se brota água de nascente. Não brotava. Em vez disso, me acostumei ao peso que não tem nome. Há uma justiça silenciada que acontece toda vez que a dor perde o direito de ser pronunciada e se transforma em hábito. A primeira rachadura na parede do meu silêncio aconteceu num domingo. Eu estava na igreja, sentada no último banco, e o coro cantava baixinho. O pastor falou sobre coragem, mas não aquela coragem que se exibe. Falou sobre a coragem escondida, a coragem que nasce quando não há espectadores. Senti como se alguém tivesse acendido uma luz atrás de mim. Saí de lá com a sensação de que a fé não me dispensava de agir. Ela me conduzia a escolher. Segurei o crucifixo no caminho de volta e prometi a mim mesma uma fidelidade inédita, a de não me calar mais diante do que me feriu. Quando voltei para casa naquele dia, um copo caiu e quebrou. Não foi um acidente. Foi a minha mão, cansada de obedecer, que deixou o vidro escorregar. Ninguém disse nada. Havia na sala uma espécie de frio que não vinha da janela. Recolhi os cacos com uma lentidão estranha, como quem recolhe pedaços de si. Senti um corte na ponta do dedo. O sangue veio claro, sem alarde, lembrando que tudo que se corta pede cuidado. Naquela noite, escrevi a primeira frase inteira do que eu precisava dizer. Não posso mais fingir que não vejo. Agora, aqui, respondo às perguntas que me fazem com objetividade que aprendi a construir. O promotor pergunta sobre datas, horários, detalhes. O defensor pergunta sobre motivação, sobre interesse. Eu ouço cada uma das palavras como quem ouve pedras jogadas em um lago. Umas afundam de imediato, outras fazem círculos que demoram a desaparecer. Quando o juiz me devolve a palavra, eu tento costurar o que aconteceu sem rasgar ninguém, porque a justiça silenciada se alimenta de ruídos e eu não quero ser ruído, quero ser ponte. Há momentos em que olho para o público e penso que alguns me julgariam mesmo sem saber meu nome. Outros, talvez, torçam para que eu aguente até o fim. E há os indiferentes, que olham o relógio e esperam a hora do almoço. Eu, que sempre temi as pessoas, começo a entender que não devo explicações ao mundo. Devo honestidade à minha própria história. Dizer o que vivi não é lançar fogo na palha da cidade. É assentar tijolos no chão onde preciso caminhar. Ainda assim, o medo faz ninho nas costelas.
Quando menciono aquele episódio no hospital, sinto o ar se mover na sala. Foi ali, entre monitores e cheiro de antisséptico, que percebi que o corpo tem um limite para o que aguenta calado. O médico me olhou com um cansaço que não era comigo, era com o mundo, e disse que eu precisava descansar. Ninguém prescreve descanso para uma alma inquieta. Voltei para casa e dormi por horas sem sonhos. Ao acordar, havia um bilhete na mesa. 4 palavras. Fale quando estiver pronta. Reconheci a caligrafia tremida de quem me queria inteira, mesmo sem saber como me ajudar a ser. A sala volta a ficar em silêncio depois que termino a resposta. O juiz faz uma anotação. O ventilador continua girando, indiferente às nossas tempestades íntimas. Eu respiro. O crucifixo toca a clavícula. E por um instante, sinto que não estou só. Há vozes de outros silêncios me acompanhando, pessoas que talvez nunca encontrem um microfone, mas que, como eu, se levantam por dentro. Talvez a justiça seja também essa capacidade de transformar o medo em palavra. Talvez seja isso que vim aprender aqui. Há objetos que não pertencem a lugar nenhum, mas insistem em permanecer como se tivessem raízes na nossa pele. No meu caso, era uma carta dobrada 3 vezes, presa por uma fita azul desbotada, guardada dentro de uma caixa de sapatos, onde também estavam fotografias sem moldura e um botão que se desprendeu de um vestido antigo. A carta tinha sido escrita numa madrugada em que a casa parecia respirar por mim. Eu havia enchido 2 páginas com uma coragem que, ao amanhecer, não reconheci mais. Por isso, voltei a dobrá-la e a devolvi ao escuro. Essa carta voltou para mim como se tivesse vida própria naquela manhã de tribunal. Enquanto eu aguardava a próxima pergunta, a memória se abriu com a nitidez de um filme. A tic-tac do relógio, o cheiro de café amargo, um barulho de porta que não era o vento. E eu sentada à mesa, escrevendo nomes que não dizia em voz alta. Na carta eu falava do que vi, do que suportei, do que tentei mudar e do que me feriu quando tentei. Falava dos dias em que me vesti de normalidade para que ninguém percebesse que eu estava caindo. E ainda assim caí por dentro. Quando o promotor perguntou se eu tinha registros do que acontecera, minha boca disse sim, antes que eu calculasse as consequências. Sim, eu tinha. Não apenas relatórios médicos, mensagens, recados anotados no verso de contas. Eu tinha aquela carta. Não era um documento oficial. Era o mapa da minha alma. O promotor me pediu que, quando possível, eu a apresentasse. O defensor ergueu a sobrancelha, avaliando a utilidade. O juiz apenas anotou com a calma de quem planta árvores. Eu senti a antiga fita azul apertar de leve minha lembrança, como se me pedisse que, finalmente, a desamarrasse. Foi então que, pela primeira vez naquela manhã, levantei os olhos e encarei a sala de audiência com inteireza. Vi fileiras de desconhecidos, vi a bandeira quieta, vi o crucifixo discretamente pendurado na parede lateral. Pensei no estranho parentesco entre o objeto no alto e o objeto no meu pescoço. 2 sinais que apontam para algo acima e, ao mesmo tempo, empurram para dentro. Pensei também nos anos de silêncio que me tornaram especialista em caminhar na ponta dos pés. E entendi que símbolos não salvam se não forem acompanhados de escolhas. O juiz me perguntou então se eu queria dizer algo sem perguntas, uma oportunidade de falar com minhas próprias palavras, sem que alguém guiasse o caminho. Senti os joelhos amolecerem. Lembrei do domingo do canto baixo da coragem escondida que se acendeu sem plateia. Abri a boca e desta vez minha voz não veio em fio. Veio inteira, ainda que baixa. Falei de como o medo entra devagar nas casas e aprende nossos hábitos. Falei de como, às vezes, a verdade revelada não é grito, é sussurro, não é explosão, é um acender lento que, quando nos damos conta, já iluminou o que antes a gente tropeçava para não ver. De repente, alguém no público tossiu alto, como um estalo que acorda. Uma mulher com um lenço vermelho no cabelo me olhava com uma espécie de reconhecimento. Era a senhora idosa do banco ao lado. Havia lágrimas nos seus olhos, mas não eram lágrimas pedindo pena. Eram lágrimas de quem sabe o preço de ficar. Do outro lado, notei 2 pessoas cochichando, trocando olhares enviesados. A cidade também estava ali, com sua língua de faca
e seu abraço morno. Eu respirava e continuava. Se havia julgamento transformador para acontecer, ele começava ali, na simples decisão de permanecer de pé. Terminei dizendo que, se a justiça existe, ela começa quando alguém tem coragem de nomear o que doeu. O juiz agradeceu, e o silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi um espaço aberto para o próximo passo. O promotor pediu uma pausa breve. O defensor concordou. Enquanto o oficial de justiça organizava a sessão, voltei ao banco. A senhora segurou minha mão sem cerimônia. Anos de silêncio não são anos perdidos, ela disse. São anos de raiz. Concordei em pensamento. Eu tinha, enfim, uma porta entreaberta. Saí do prédio alguns minutos depois para respirar do lado de fora. O sol de meio-dia iluminava as fachadas antigas, os pombos faziam rotações indecisas, e eu senti que, apesar do cansaço, algo em mim tinha se movido do lugar. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para alguém que merecia notícia. Hoje falei. Apaguei. Escrevi de novo. Hoje comecei. Enviei. O vento bateu de leve no meu rosto. Toquei a cruz de prata. No reflexo da vitrine, vi uma mulher que parecia comigo, mas que caminhava com outro peso, ou com a falta dele. Quando voltei para dentro do prédio, depois de respirar na calçada e enviar aquela mensagem curta, percebi que a luz da tarde tinha mudado a cor dos corredores. O mármore parecia mais pálido e o cheiro de papel antigo mais presente. Lavei as mãos com água fria no banheiro do segundo andar, como quem devolve ao corpo o comando do próprio corpo. O espelho devolveu uma imagem cansada, porém menos opaca. Passei os dedos no contorno dos olhos e pensei no que eu tinha dito lá dentro, e no que eu ainda precisava dizer. A coragem escondida nunca chega como um estandarte. Chega como uma brasa discreta, que pede que a gente se incline e sopre. Eu sabia que, a partir daquele momento, cada frase teria de nascer sem barulho excessivo, mas com sentido. Voltei ao corredor e encostei na parede, segurando a bolsa no colo como se fosse um pequeno animal que precisasse ser aquecido. Um oficial passou, assinou um papel, saiu sem me ver. Pessoas falavam ao telefone, advogados riam baixo. Eu me perguntava se algum dia voltaria a rir sem medir o volume. A sensação de estar sempre vigiada não se desfaz com um depoimento. É uma pele que a gente precisa aprender a tirar. Ali decidi lembrar com precisão, não com raiva. A raiva pede urgência e queima a ponte. A precisão pede tempo e permite atravessar. Quando se vive anos de silêncio, a memória organiza os fatos por cheiros. Lembrei do perfume amadeirado das noites difíceis, do som das chaves sobre a mesa, da toalha úmida esquecida no encosto da cadeira. Lembrei de como o riso dos vizinhos na varanda me parecia um idioma estrangeiro, inacessível. E lembrei de uma terça-feira em que um telefone tocou por tempo demais e eu não atendi. Guardar um toque que não se atende é um tipo de trauma oculto. O corpo não esquece o que os ouvidos fingem não ouvir. Sentei num banco de madeira e fechei os olhos por instantes. O tecido da saia colou na pele e a madeira fria me trouxe de volta. Abri a bolsa, toquei a carta dobrada, senti a fita azul. Eu podia atravessar todo o processo sem abrir aquele envelope para ninguém. Podia passar por este julgamento transformador, protegendo o que me restava. Mas também podia fazer diferente. Ouvi risadas ao longe e, por um segundo, a velha vontade de desaparecer me chamou. A respiração saiu curta. Apertei o crucifixo até doer. Naquele aperto, admiti para mim mesma que a justiça silenciada não se desfaz sozinha. Alguém precisa dizer com todas as letras o que aconteceu. A senhora idosa do banco entrou no corredor trazendo um copo d'água. Trouxe para você, disse apenas, e foi como se a vida me lembrasse que a dignidade se reparte em gestos pequenos. Bebi um gole, agradeci. Ela se sentou ao meu lado e contou, sem pressa, que havia testemunhado coisas que nunca contou a ninguém. Não perguntei quais. Disse a ela que, às vezes, o que nos salva não é falar tudo, é falar o suficiente para que Deus reconheça que estamos tentando. Ela sorriu com os olhos e apertou minha mão. Chamaram-nos de volta.
Ao atravessar a porta, prometi a mim mesma que cada frase seria ponte, não arma. Eu tinha uma história, mas não era a única. Havia ali outras dores, outros mapas. Sentei, respirei e olhei para o juiz. Ele inclinou a cabeça, convidando-me a continuar. E eu continuei, alinhavando lembranças, medindo pausas, escolhendo verbos com cuidado. O que eu dizia não era espetáculo, era reconstrução. A sala de audiência escutava, e enquanto escutava, eu sentia, aos poucos, algo dentro de mim se organizando para que, quando chegasse a hora, a verdade revelada encontrasse chão. O intervalo seguinte durou pouco, mas foi suficiente para que o corredor trocasse de vozes. Eu guardava o celular na bolsa quando ouvi meu nome dito por uma voz que eu não reconhecia. Um rapaz jovem, terno, que lhe parecia emprestado, aproximou-se com uma pasta cinza debaixo do braço. "Sou estagiário do cartório do edifício ao lado", disse, mostrando um crachá simples. "A senhora morou na Rua das Laranjeiras, 78?" Assenti devagar, sentindo a pele mudar de temperatura. "Temos um registro de manutenção das câmeras do prédio, 2 anos atrás, dia 14 de agosto. O coração saltou como se reconhecesse a data antes da mente. Ele continuou. "Naquele dia, por motivo técnico, uma câmera externa permaneceu gravando além do horário programado. Há anotação de que o material foi copiado para um HD provisório por segurança. O síndico arquivou um protocolo. Fiquei imóvel por um instante como quem escuta o mar dentro de uma concha. 2 anos atrás. Eu não sabia que restara qualquer rastro material daquela noite." O estagiário tossiu, sem saber se devia prosseguir. Eu não deveria abordá-la, mas quando ouvi seu nome e juntei com o endereço, me pareceu importante. Agradeci com a serenidade de quem está à beira de um abismo e ainda assim vê uma tábua. Ele deixou um papel com o número do protocolo e do síndico, pediu desculpas e se foi. Sentei de novo, agora com as mãos abertas no colo, o papel escondido entre os dedos. Havia pela primeira vez em muito tempo algo fora de mim capaz de conversar com o que me atravessou. Não era a salvação pronta, a verdade revelada raramente chega assim, mas era um rastro, e rastros, quando somados a passos, viram caminho. O promotor passou apressado e pediu que eu não saísse dali. O defensor cruzou o corredor como se procurasse alguém no chão. O mundo seguia seu próprio relógio, mas eu, por dentro, marcava outro tempo. O telefone vibrou no fundo da bolsa. Mensagem curta, número desconhecido. "Você vai se arrepender." Olhei para a tela como quem encara uma cobra por trás do vidro. O velho medo tentou subir pela coluna e eu conversei com ele como se fosse parente problemático que bate à porta. Eu podia deletar, guardar, responder, expor. Não fiz nada. Bloqueei o número e voltei a respirar. A coragem que eu precisava não tinha a ver com bravatas. Tinha a ver com permanecer. Era uma escolha lenta, repetida, uma desforra silenciosa contra tudo o que tentou me apagar. Quando voltamos à sala, pediram que eu esclarecesse um episódio do qual eu havia falado de passagem. As cadeiras arranharam o chão, o juiz ergueu os olhos por cima dos óculos e eu senti que uma mudança de vento se aproximava. Contei sobre a terça-feira do copo quebrado, sobre o hospital, sobre a frase do bilhete. "Fale quando estiver pronta." O promotor perguntou se eu tinha algo por escrito. Eu disse que sim, e minha mão foi até a bolsa onde a carta dormia amarrada à fita azul. Abria e, pela primeira vez diante de outras pessoas, encarei aquelas linhas como quem encara um espelho aceso. Comecei a ler trechos. Cada frase que saía de mim puxava um fio do nó. Falei do que vi, do que pedi, do que não recebi. Falei do segredo quebrado naquela madrugada, do som que não era do vento, do pedido de perdão que chegou tarde, ainda sem nomes, só verbos, e mesmo assim a sala se moveu. O defensor pediu objeção. O juiz negou com um gesto curto. O promotor anotava em silêncio, como quem planta. Quando terminei a leitura, a carta já não era apenas papel. Era uma pequena testemunha. Dobrei-a com o cuidado de quem guarda algo que respira. O juiz agradeceu e pediu que as partes analisassem a possibilidade de requerer as imagens externas que pudessem corroborar com o que se narrava. A lembrança do estagiário se acendeu como farol no meu escuro.
Não era acaso que uma câmera tivesse ficado ligada. Às vezes, o mundo abre uma fresta e a luz entra por um ângulo que a gente não conhecia. E quando entra, não pede licença. Saí da bancada com uma certeza nova, dessas que não fazem barulho. A justiça, quando se aproxima, não veste capa nem carrega espada. Às vezes ela é apenas uma sequência de pequenos acertos. A carta aberta, a fita solta, um estagiário que escuta, um juiz que permite. E eu, que tantas vezes procurei um milagre vistoso, entendi que o meu milagroso despertar podia se parecer com isso. Uma ordem discreta que autoriza as coisas a se organizarem. Chamaram-me de volta para uma última pergunta do dia. O juiz, com a voz menos áspera, quis saber se eu desejava formalizar o pedido das imagens e apresentar voluntariamente a carta como parte dos autos. Senti o coração bater no ritmo dos ventiladores. A decisão era minha. Eu podia continuar protegendo partes de mim, como quem guarda cristais em algodão, ou aceitar que alguns cristais só ganham utilidade quando servem água. Disse que sim, que autorizava. O promotor concordou e pediu prazo. O defensor ajeitou a gravata e anotou algo calculando novas rotas. Eu, enquanto isso, olhava para o crucifixo na parede e para o meu crucifixo no peito e pensava na diferença entre símbolo e caminho. Símbolo aponta, caminho machuca o pé. Eu estava escolhendo caminhar. Descrever o que aconteceu não apagaria marcas, mas podia dar a elas outro sentido. Havia, pela primeira vez, uma linha visível entre o ontem e o depois, e eu a segui com passos curtos. Ao sairmos, o corredor já estava mais vazio. Restavam poucos passos, um eco de sapatos e a senhora do lenço vermelho, que me esperava com uma paciência antiga. Você foi longe hoje, disse. Respondi que, às vezes, ir longe é dar um passo sem recuar. Ela contou que também tivera sua própria noite de agosto e que, por décadas, pensou que Deus cobrava dela um silêncio obediente. Só mais tarde entendeu que a obediência da fé não é fechar os olhos para a dor, é abri-los e, mesmo assim, seguir. Agradeci em silêncio. No térreo, o sol da tarde riscava de ouro a poeira do ar. O mundo lá fora não sabia o que tinha acontecido ali dentro e eu não precisava que soubesse. Contudo, havia uma paz nova me acompanhando. Uma paz que não era ausência de ruído, mas presença de decisão. Toquei a fita azul no bolso e imaginei o dia em que a devolveria à caixinha, não como segredo sufocado, mas como lembrança de caminho. No ponto de ônibus, uma criança segurava a mão da mãe e pulava sobre linhas de calçada. Sorri sozinha. Em casa, a noite chegou devagar. Acendi uma lâmpada amarela na sala e deixei a janela entreaberta. O ar morno entrou com cheiro de rua. Peguei um caderno e escrevi sem pensar muito, deixando que a mão fizesse o serviço de tecer. Hoje dei início ao que sempre temi. Não escrevi nomes, escrevi verbos. Não escrevi acusações, escrevi fatos. Depois fechei o caderno e encostei a cabeça no encosto do sofá. A televisão ligada no apartamento vizinho falava de tempestades em outra cidade. A minha, eu sabia, se aproximava com método. Antes de dormir, abri a Bíblia no trecho que fala de quando o silêncio não é ausência, é espera. Li em voz baixa e senti que minha oração não pedia vitória, pedia clareza. Se houvesse justiça, que viesse limpa. Se houvesse perda, que eu aprendesse a sustentar a falta com as duas mãos. E se houvesse perdão, que não fosse moeda de troca, mas um espelho que devolve o que ainda podemos ser. Fechei o livro e o deixei na mesa de cabeceira, ao lado da carta que, por ora, dormia comigo. A madrugada trouxe barulho de chuva. O telhado respondeu com um som que lembrava aplauso distante. Virei na cama e, por um segundo, a velha ansiedade quis sentar no meu peito. Deixei que sentasse, mas não a servi de chá. Apenas respirei com ela até que cansasse. Um pensamento atravessou a noite com a nitidez de um relâmpago manso. A voz levantada não se mede pelo volume, mas pela firmeza. E foi assim, com esse pensamento simples, que adormeci. De manhã, antes de voltar ao tribunal decisivo, vesti um tecido claro e prendi o cabelo de outro jeito. Não era fantasia de bravura.
Era um ajuste para caber melhor em mim. Peguei a bolsa, a carta, o crucifixo e desci as escadas com a sensação de quem pisa no chão pela primeira vez. A rua estava limpa depois da chuva. O ônibus veio quase vazio. Sentei perto da janela e observei a cidade lavar os olhos. Quando desci diante do fórum, respirei fundo. Eu sabia que ainda havia muito a dizer e que cada palavra exigiria cuidado. Mas naquele passo, senti um tipo calmo de superação pessoal. Não a que vence o mundo, e sim a que vence o próprio medo. Se a minha história tivesse caminho, eu caminharia. Se a minha história tivesse feridas, eu as chamaria pelo nome. E quando chegasse a hora, deixaria que o que precisa ser visto enfim se mostrasse sem pressa, sem grito, com a dignidade recuperada de quem escolheu não se calar. Na manhã seguinte, o tribunal parecia um outro lugar. As mesmas paredes, o mesmo som de passos e papéis, mas algo havia mudado de tom, como se o ar carregasse uma expectativa que não cabia mais no silêncio. Entrei e cumprimentei o segurança na porta. Ele respondeu com um aceno quase imperceptível, e mesmo assim aquele gesto mínimo me pareceu humano. Subi os degraus contando mentalmente, tentando equilibrar a respiração. O crucifixo tocava meu peito a cada passo, lembrando-me de que o medo e a fé podem coexistir no mesmo corpo, disputando o mesmo espaço. Lá dentro, o juiz já estava sentado. O promotor folheava pastas e o defensor falava ao telefone. O público parecia maior. Talvez fosse impressão minha, talvez o rumor do dia anterior tivesse corrido pelos corredores. Quando me chamaram novamente, senti o mesmo frio nas mãos, mas não o mesmo tremor. Havia uma firmeza nova, uma espécie de aliança entre o que eu sentia e o que eu precisava dizer. O promotor começou o dia com uma frase que ecoou pela sala. A verdade tem seus próprios prazos. Depois disso, pediu que eu retomasse o que havia lido na carta e explicasse algumas passagens. Falei com cuidado, evitando dramatizar, porque já aprendi que, quando se fala de dor, menos é mais. Expliquei os fatos, o contexto, o tempo que levei para entender o que estava acontecendo e o tempo que levei para aceitar que aquilo não era normal. Enquanto eu falava, o juiz anotava sem pressa, o defensor observava em silêncio e o público respirava junto. Houve um momento em que alguém tossiu, outro em que uma caneta caiu no chão e quebrou o ritmo por um segundo. Eu continuei, porque percebi que, se parasse, o medo voltaria. Contei sobre a noite em que as coisas perderam nome, sobre a madrugada em que a casa inteira parecia assistir sem poder interferir. Contei como o som da chuva naquela noite parecia idêntico ao som das palavras que nunca mais foram ditas entre nós. E enquanto eu narrava, uma lembrança inesperada apareceu. A mesma voz que um dia prometeu cuidar de mim era a que mais me fazia calar. Quando terminei, o silêncio foi tão profundo que o relógio da parede parecia um martelo. O juiz levantou o olhar e perguntou com gentileza inesperada: "Por que decidiu falar agora?" Respirei fundo e respondi a única coisa que podia dizer: "Porque o tempo do medo terminou." As pessoas se entreolharam. O promotor agradeceu. O defensor pigarreou e o juiz registrou a frase com um pequeno aceno de cabeça. Eu não sabia se aquilo mudaria o curso do processo, mas sabia que havia mudado o curso da minha vida. A sessão seguiu com depoimentos de outras pessoas, técnicos e testemunhas. Algumas palavras me atingiam como vento frio: perícia, evidência, protocolo, prova. Nenhuma delas parecia compatível com a natureza do que vivi. Ainda assim, escutava tudo, tentando não me afastar da minha verdade. Um dos técnicos mencionou que o vídeo do dia 14 de agosto fora de fato recuperado. Meu coração parou por um instante. O arquivo existia. A gravação mostrava parte da rua e a entrada do prédio. Não havia som, apenas imagens borradas de luz e sombra, mas o relatório dizia que, por volta das 22h40, um clarão se acendeu na janela do segundo andar, seguido por uma figura correndo para a calçada. Aquela figura era eu. O promotor me mostrou uma fotografia estática do vídeo. Uma mulher de vestido escuro, descalça, segurando algo na mão direita. "A senhora confirma que era a senhora?" Assenti. "O que segurava?" Respirei devagar. "A carta.
respondi. O murmúrio percorreu o salão. O juiz pediu ordem, e eu percebi naquele instante que o destino às vezes devolve à luz as coisas que a gente tentou enterrar. A imagem não me envergonhava, me libertava. Era prova de que eu existia na hora em que todos duvidavam. Era a lembrança material de uma coragem escondida que, enfim, havia se mostrado. Quando a sessão terminou, o juiz anunciou um intervalo de 20 minutos. Saí do salão com passos lentos e sentei-me nas escadas de mármore. A senhora do lenço vermelho apareceu outra vez. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Ficamos ali lado a lado, como duas sobreviventes de guerras diferentes. Depois de alguns minutos, ela falou, com voz mansa. Você acha que Deus demora? Demorei a responder. Acho que Deus espera o momento em que a gente está pronto para ouvir o que ele sempre disse. Ela sorriu, apertou minha mão e levantou-se para ir embora. Fiquei observando enquanto desaparecia pelo corredor. Então percebi. Cada pessoa tem o seu tribunal decisivo, e o meu não era apenas aquele edifício. Era o momento exato em que parei de pedir permissão para existir. Quando voltei à sala, o ambiente estava diferente. O promotor falava com o defensor em voz baixa. O juiz aguardava olhando pela janela. Eu sentei, e poucos minutos depois ele anunciou que uma das partes havia apresentado uma nova prova, um depoimento antigo, registrado anos antes, que nunca fora anexado ao processo. Pertencia a uma mulher que eu conheci no passado, uma vizinha que, sem saber, tinha presenciado parte da minha história. O documento foi lido em voz alta. As palavras eram simples, mas cheias de peso. Ela descrevia sons, horários, luzes, o barulho de uma porta e um grito curto. Descrevia uma mulher que corria escada abaixo e um homem que ficou parado na sala, sem se mover. Quando a leitura terminou, ninguém falou nada. O juiz respirou fundo e disse: Vamos precisar reavaliar algumas conclusões. Aquela frase, aparentemente técnica, foi a primeira forma de justiça que senti em muito tempo. Não era sentença, mas reconhecimento. Às vezes, o que salva não é vencer, é ser visto. Naquela noite, em casa, sentei no sofá e abri a carta outra vez. Li em silêncio, sem chorar. Depois dobrei com cuidado e guardei no envelope novo, limpo. Escrevi na frente apenas uma palavra: encerrada. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque entendi que havia concluído o que me cabia. Apaguei as luzes e fiquei olhando a janela. O reflexo da lua desenhava no vidro uma sombra parecida com o contorno do crucifixo. Sorri, porque percebi que fé e coragem não são o contrário do medo. São o que a gente faz apesar dele. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza que eu não reconhecia. Fiz café, abri as cortinas, senti o cheiro da chuva recente no ar. Peguei o celular e, antes de sair, recebi uma mensagem da senhora do lenço vermelho. Deus tarda para alinhar o coração e o tempo. O seu alinhou. Respondi com um simples amém. Peguei a bolsa, a carta e saí. O céu estava claro e, pela primeira vez em muito tempo, o som dos meus passos não ecoava dentro de mim. Era apenas som de caminho. De volta ao fórum, encontrei o mesmo segurança da entrada. Ele me cumprimentou com um sorriso discreto. Aquele pequeno gesto me fez pensar em quantas pessoas passam a vida inteira sem saber que um sorriso pode ser uma forma de justiça também. No salão, o juiz iniciou a sessão final. As formalidades se repetiram, mas havia uma calma nova em mim. A gravação do vídeo foi exibida em silêncio. As pessoas olhavam fixamente para a tela, e eu, curiosamente, olhava para elas. Era estranho ver-me ali em preto e branco correndo pela calçada, mas o que mais me impressionava era perceber quantas vezes tentei fugir do que agora me sustentava. A verdade. Quando as luzes voltaram, o juiz pediu que todos permanecessem em silêncio. Ele disse que ainda havia muito a avaliar, mas que uma coisa era certa: o processo não terminaria da mesma forma que começou. Aquelas palavras vindas de alguém acostumado a pesar sentenças caíram em mim como chuva de verão, rápidas, inesperadas, limpas. Na saída, o promotor me desejou força. O defensor, respeito.
e eu, pela primeira vez, consegui agradecer a ambos. Na rua, o vento soprava quente. Caminhei até a esquina e parei diante de uma banca de flores. Escolhi uma pequena orquídea branca e comprei. A vendedora me olhou curiosa. Presente para alguém? Sorri. Para mim. Ela embalou com cuidado e me entregou. Voltei caminhando devagar. Cada passo parecia afirmar um recomeço. Quando cheguei em casa, coloquei a flor sobre a mesa. Ao lado, a carta e o crucifixo. Fiquei observando em silêncio. 3 símbolos de uma mesma travessia. A dor, a fé e a escolha. Senti vontade de escrever outra vez. Peguei o caderno e escrevi: a justiça silenciada agora tem voz. E naquele instante, percebi que, embora o processo ainda não tivesse um desfecho legal, o meu julgamento transformador já tinha acontecido. Naquela manhã de segunda-feira, o tribunal estava quase vazio quando cheguei. A sessão só começaria às 10, mas eu queria estar lá antes, como quem visita o lugar onde parte de si ficou guardada. O sol atravessava as janelas altas e riscava o chão com faixas douradas. O som dos meus passos ecoava nos corredores longos, e eu pensava em como o eco é uma forma de companhia quando a gente se acostuma ao silêncio. Havia algo de sagrado naquelas paredes, mesmo que a maioria das pessoas só as associasse à dor. Eu via ali um altar de histórias humanas, cada uma tentando se equilibrar entre o erro e o arrependimento, entre a culpa e o perdão. Sentei no mesmo banco de sempre e abri o caderno onde vinha escrevendo fragmentos das minhas lembranças. Anotei uma frase que me veio de repente. A verdade é uma semente, o tempo é o solo. Fechei o caderno e por alguns instantes apenas observei a poeira dançando no feixe de luz. Não era mais medo o que eu sentia, era uma expectativa tranquila, quase uma fé silenciosa de que tudo aquilo estava servindo para algo maior. Quando o juiz entrou, o relógio marcava exatamente 10 horas. Ele cumprimentou as partes e anunciou que aquele seria um dia decisivo, o encerramento dos depoimentos. Ouvi meu nome e me levantei. Havia algo de familiar no gesto, mas dessa vez o corpo não tremia. A coragem escondida já não se escondia. Fui convidada a responder algumas perguntas finais. O promotor quis saber se eu me arrependia de ter falado. Pensei por alguns segundos. Me arrependo de ter demorado tanto. Ele sorriu, satisfeito com a resposta, e a sala reagiu com um silêncio respeitoso. O defensor apenas anotou algo, sem ironia, como se reconhecesse o peso da honestidade. O juiz perguntou se eu gostaria de acrescentar algo antes do encerramento. Respirei fundo e com voz firme disse: eu aprendi que o silêncio pode ser uma prisão, mas também pode ser o tempo em que Deus prepara a chave. Aquela frase pareceu atravessar a sala. Vi pessoas abaixando os olhos como se de repente tivessem se lembrado de seus próprios silêncios. O juiz fez um leve aceno de cabeça e agradeceu. A senhora pode se sentar. Sentei-me, mas continuei presente. Senti uma paz diferente, uma dignidade recuperada que não vinha de aplausos, mas do simples fato de ter permanecido de pé onde um dia me ajoelhei por medo. Quando a sessão terminou, o juiz pediu que as partes aguardassem no corredor para tratar dos trâmites finais. Fiquei sozinha por um instante. Olhei o crucifixo na parede e pensei em como aquele símbolo tantas vezes visto agora parecia outro. Não representava apenas sofrimento, representava o ciclo de cair e se levantar. A fé não era o que me tirou da dor, era o que me ensinou a atravessá-la. Enquanto esperava, vi o promotor conversando com a senhora do lenço vermelho. Ela o cumprimentava com respeito e percebi que talvez tivesse vindo apenas para me acompanhar de longe. Quando me viu, acenou. Caminhei até ela. Não podia deixar você sozinha nesse dia, disse. Sorri. A senhora é minha testemunha silenciosa. Ela respondeu. E você é a voz de muitas que ainda não conseguiram falar. Saímos do prédio juntas. O sol queimava leve, o vento balançava as árvores e, pela primeira vez, olhei para aquele edifício sem sentir que ele me oprimia. Ele fazia parte da minha história, mas não me definia. Peguei a orquídea branca que havia comprado e deixei no jardim em frente.
para o que ficou. A senhora me observou e sorriu. Agora começa o que vem. À tarde fui à igreja. O coro ensaiava um cântico que falava sobre recomeço. Sentei no último banco, como sempre fiz, mas desta vez com a cabeça erguida. O pastor, ao me ver, acenou. Na parede o versículo dizia: "A verdade vos libertará." Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Era isso o que significava a libertação final. Não era vitória contra alguém, era paz dentro de si. Na saída, uma jovem se aproximou. "Posso te abraçar?" perguntou. Eu não a conhecia. "Eu te vi no tribunal. Trabalho no andar de cima." Antes que eu respondesse, ela me envolveu num abraço simples, inesperado. "Obrigada por ter falado." Às vezes, a coragem de uma só pessoa é o empurrão que o resto de nós precisava. Senti os olhos marejarem. Ela sorriu, enxugou discretamente as próprias lágrimas e foi embora. Fiquei parada por alguns segundos, sentindo o peso bom daquele gesto. Voltei para casa com o coração cheio de uma serenidade que não se explica. Coloquei a carta e o crucifixo sobre a mesa e abri as janelas. O vento trouxe cheiro de terra molhada e o som distante de crianças brincando na rua. Sentei-me e comecei a escrever, sem saber se era um diário ou uma oração. A voz levantada não é para ferir, é para curar. Que eu nunca esqueça. Nos dias seguintes, a rotina voltou devagar. O tribunal aguardava novas deliberações, mas eu já não acompanhava com a ansiedade de antes. Passava as manhãs regando plantas e organizando papéis, as tardes visitando a senhora do lenço vermelho, que morava a poucas quadras. Ela gostava de falar sobre o tempo e sobre como a fé é um fio invisível que costura os dias. Às vezes ficávamos em silêncio, apenas ouvindo o som da chaleira ferver. A cada encontro, eu me sentia mais leve, como se a tempestade estivesse se transformando em aprendizado. Uma tarde, ela me entregou um envelope antigo. Achei entre meus livros. Acho que é seu. Dentro havia uma fotografia amarelada. Eu, ainda jovem, com minha mãe em frente à casa antiga. Atrás uma frase escrita com a caligrafia dela. "Nunca se cale, filha, mesmo que o mundo queira te ouvir apenas quando dói." Aquela frase me atravessou como uma flecha suave. Voltei para casa com a foto nas mãos, e a primeira coisa que fiz foi colocá-la na parede ao lado da orquídea branca. Ali estavam os 3 pilares que sustentaram minha travessia: fé, coragem e verdade. Nessa noite, o céu estava limpo e a lua derramava uma luz mansa sobre os telhados. Sentei na varanda e fiquei olhando o horizonte. O tribunal, a carta, o medo, tudo parecia longe, mas dentro de mim algo continuava pulsando. A certeza de que a justiça silenciada tinha encontrado voz e que a minha história, enfim, podia descansar. Fechei os olhos e orei. Pedi não para esquecer, mas para lembrar sem dor. Pedi que cada mulher que ainda caminhasse entre o medo e o silêncio encontrasse também o seu tribunal decisivo. Pedi que a coragem escondida de cada uma se acendesse como uma pequena chama, dessas que não se apagam com o vento. Quando abri os olhos, uma brisa fria tocou meu rosto. Senti no fundo que algo sagrado me envolvia. Não como milagre súbito, mas como paz que amadurece. E pela primeira vez percebi que o verdadeiro milagre não era o que acontecera no tribunal, mas o que acontecia agora, em silêncio, dentro de mim. No dia seguinte, recebi uma ligação do promotor. Ele me informou que o processo seria encaminhado para julgamento final, mas que minha parte estava encerrada. "A senhora pode seguir sua vida", disse. Agradeci e ele respondeu algo que me fez sorrir. Seguir a vida é o melhor veredito. Desliguei o telefone e olhei para o céu. As nuvens se moviam devagar, como se também tivessem aprendido a não correr. Pensei em tudo o que vivi, no caminho percorrido desde o primeiro dia, e percebi que não era mais a mesma pessoa. A mulher que chegou àquele tribunal carregava culpa e medo. A que saía dali carregava fé e clareza. Peguei o crucifixo e o coloquei de volta no pescoço. Toquei a orquídea branca e senti seu perfume suave. A vida é frágil, pensei, mas é também generosa com quem decide recomeçar.
À noite antes de dormir, escrevi uma última frase no caderno. O segredo quebrado é o começo da cura. Fechei as páginas com gratidão. A justiça dos homens ainda teria seu tempo, mas a justiça de Deus já havia sido feita. Deitei, e o som da chuva voltou, leve, como um refrão antigo. Senti o coração aquietar. A história estava contada, e de algum modo, eu também estava. Nos dias que se seguiram, o tempo pareceu desacelerar. As manhãs chegavam com uma luz mais suave, e até o barulho distante da cidade parecia ter mudado de frequência. Eu acordava cedo, fazia café, abria as janelas e deixava o vento entrar sem medo. Era como se a casa respirasse comigo pela primeira vez em muitos anos. A cada respiração, um pedaço do passado se reorganizava dentro de mim. E pela primeira vez, comecei a acreditar que o silêncio não era mais ausência, era espaço. Naquela quinta-feira, recebi uma carta. O envelope trazia o selo do tribunal. As mãos tremeram antes de abrir. Dentro, um comunicado simples. O julgamento final estava marcado para dali a 2 semanas. Fiquei olhando aquelas palavras por longos minutos. Elas não me assustaram. Pelo contrário, trouxeram um tipo de calma que só quem já enfrentou a tempestade entende. Fechei os olhos e orei em silêncio. Não pedi vitória. Pedi justiça, a divina e a humana. Pedi também que meu coração permanecesse em paz, qualquer que fosse o resultado. Decidi ir até o mar. Fazia anos que eu não o via. Peguei um ônibus cedo e, quando desci, o vento salgado me recebeu como um velho amigo. Sentei na areia e deixei que as ondas fizessem o resto. O mar tem o dom de ouvir sem interromper, e foi ali, diante daquele horizonte aberto, que eu chorei tudo o que não chorei antes. Não eram lágrimas de desespero, eram de gratidão. Eu não estava mais tentando esquecer o que vivi. Estava aprendendo a lembrar sem dor. Lembrei da senhora do lenço vermelho, do estagiário, do juiz, de cada rosto que cruzou o caminho entre o medo e a coragem. Lembrei também da menina que fui, a que se escondia nos cantos, a que pedia desculpas por existir, a que sonhava em ser invisível para não incomodar. Fechei os olhos e imaginei abraçá-la. Disse a ela o que nunca ouvi de ninguém. Você fez o que pôde e agora pode descansar. Quando o sol começou a baixar, um grupo de gaivotas cortou o céu em linha reta, e eu entendi que era hora de voltar. Peguei um punhado de areia, guardei num pequeno frasco e levei comigo. Seria meu novo símbolo, um lembrete de que a verdade revelada é como o mar. Pode assustar pela imensidão, mas é nela que a alma aprende a flutuar. Voltei para casa com o rosto leve, o corpo cansado e a mente silenciosa. Coloquei o frasco sobre a mesa, ao lado da orquídea e da fotografia com minha mãe. Ali estavam os 3 tempos da minha vida: o passado que doeu, o presente que cura e o futuro que começa. A véspera do julgamento chegou com o céu encoberto. Chovia desde a madrugada, e o som da água batendo nas janelas lembrava o ritmo do meu coração. Passei o dia arrumando pequenos detalhes da casa, como se organizasse o próprio espírito. À tarde, a senhora do lenço vermelho me visitou. Trouxe um bolo simples e o mesmo sorriso sereno de sempre. Sentamos à mesa, e ela me olhou longamente antes de falar. Sabe o que eu acho? Perguntou. A justiça dos homens é feita de papel. A de Deus é feita de tempo. Ficamos em silêncio, deixando as palavras se assentarem. Depois ela acrescentou. Não espere que todos compreendam o que você viveu. Esperar compreensão é como tentar segurar o vento. Basta saber que você não está mais nas sombras. Sorri. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Ela respondeu. Não foi comigo que você ficou, foi com a sua fé. Quando ela foi embora, o céu já estava escurecendo. Acendi uma vela e deixei a chama queimar devagar. A luz tremulava sobre o crucifixo, desenhando sombras na parede. Senti uma paz tão intensa que fechei os olhos e apenas respirei. Naquela noite, sonhei com a sala de audiência vazia. No sonho, eu estava lá, sozinha, mas o espaço inteiro era preenchido por uma luz dourada.
Ouvi uma voz que não era de ninguém e de todos ao mesmo tempo dizendo: agora é só caminhar. Acordei com lágrimas nos olhos e um sentimento claro. O milagre não seria no resultado do julgamento, mas no que eu já havia me tornado. O dia do julgamento amanheceu com o céu limpo. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e, antes de sair, toquei o crucifixo. Seja o que for, Senhor, que seja justo. No tribunal o clima era diferente. As pessoas falavam baixo e até o juiz parecia mais contido. Sentei no mesmo lugar de sempre, mas me senti outra. Quando me chamaram, caminhei até a frente sem pressa. Havia uma serenidade em cada gesto. O juiz iniciou a sessão e, depois das formalidades, anunciou o veredito. As palavras saíam pausadas, equilibradas entre a razão e a compaixão. À medida que ele falava, eu não ouvia apenas com os ouvidos, ouvia com o corpo inteiro. Ele concluiu dizendo que, diante das evidências, dos depoimentos e das provas, ficava reconhecida a veracidade dos fatos apresentados. Por um segundo, o tempo parou. Senti uma leve vertigem, e o som ao redor se tornou distante. Era como se o mundo tivesse ficado em silêncio para que eu pudesse escutar o som de dentro, o som de uma alma sendo libertada. O juiz finalizou dizendo: esta é uma história de coragem e de fé, e o tribunal reconhece o valor de quem se levantou. Levantei o olhar e vi a senhora do lenço vermelho na última fileira. Ela me olhava com os olhos marejados, e naquele instante entendi o sentido de libertação final. Não era sobre vitória. Era sobre renascimento. Quando a sessão terminou, as pessoas vieram me cumprimentar. O promotor apertou minha mão. O defensor, com respeito, fez o mesmo. O juiz apenas sorriu, e naquele sorriso havia mais humanidade do que qualquer sentença. Saí do prédio e encontrei o sol me esperando do lado de fora. Respirei fundo. O vento quente da tarde tocou meu rosto e eu fechei os olhos por um instante, permitindo que aquele momento me atravessasse inteiro. Não havia aplausos, nem câmeras, nem discursos, só a sensação profunda de que Deus estava ali, silencioso e presente. Peguei o frasco com areia que trazia na bolsa e abri. Deixei que o vento levasse um punhado. Agora é teu, Senhor, murmurei. Nos dias seguintes, a vida começou a se reconstruir. Recebi mensagens, ligações, abraços. Algumas pessoas pediram perdão por não terem acreditado antes. Outras apenas me olharam em silêncio. E esse silêncio também era um pedido de desculpas. Eu perdoei todos. Não por grandeza, mas porque percebi que o perdão é o último degrau da cura. Certa manhã visitei a sepultura da minha mãe. Levei flores brancas e a fotografia que ficava na parede. Sentei no chão e conversei com ela como quem conversa com o tempo. Você tinha razão, mãe, disse baixinho. A verdade dói, mas liberta. Fiquei ali por um bom tempo, sentindo o vento brincar com as pétalas. Antes de ir embora, deixei sobre o túmulo o frasco com o resto da areia do mar. Para que nada em mim volte a ser cativeiro. Ao voltar para casa, encontrei um envelope na porta, sem remetente. Dentro, apenas uma folha dobrada. Lia-se: o perdão é o maior dos milagres. Não havia assinatura, mas eu sabia de quem era. Dobrei o papel, coloquei dentro do caderno e fechei com cuidado. Naquela noite sentei na varanda e observei as luzes da cidade piscando ao longe. Pensei em tudo o que vivi, no quanto precisei perder para reencontrar. E percebi que a vida é feita de camadas: dor, silêncio, coragem, fé e, enfim, paz. A chuva começou a cair de novo, leve como uma bênção. Fiquei ali, sem correr para dentro, deixando as gotas lavarem meu rosto. Não era tristeza, era gratidão. O tribunal decisivo havia terminado, mas a história da alma continuava. O julgamento havia terminado há alguns dias, mas a vida ainda parecia me testar em pequenas doses. Cada manhã, ao acordar, eu sentia um tipo diferente de paz, às vezes silenciosa, às vezes acompanhada por uma nostalgia leve, como se o corpo ainda tentasse se ajustar ao espaço que o medo deixou. A casa parecia maior, os ruídos mais suaves, o tempo menos inimigo. Certa tarde recebi um telefonema inesperado. Era o juiz. Sua voz era firme, mas com um tom que eu nunca havia notado antes.
o de quem fala com alguém que respeita. Liguei apenas para dizer que o processo foi encerrado oficialmente, mas quero que saiba, seu depoimento ficará nos registros como exemplo de força e verdade. Agradeci em silêncio, com o coração apertado. A senhora me ensinou algo sobre justiça que não se aprende nos livros. Ele fez uma pausa e acrescentou: nem toda sentença é escrita no papel. Algumas são escritas no olhar de quem se levanta. Desliguei o telefone e permaneci imóvel por alguns instantes, tentando guardar cada palavra. A emoção veio de mansinho, sem lágrimas, apenas um calor no peito, o mesmo calor que antecede a oração. Fui até a janela e olhei para o céu. O entardecer tinha uma cor de cobre e o vento carregava o perfume das árvores. Naquele instante, percebi que havia algo de sagrado em simplesmente permanecer viva. Nos dias seguintes passei a escrever com mais frequência. As palavras vinham sem esforço, como se o coração tivesse aprendido uma nova língua. Escrevi sobre o medo, a coragem, o tempo, o perdão. Escrevi sobre como o trauma oculto deixa marcas invisíveis, mas também ensina a reconhecer o valor da fé. Escrevi que a verdade revelada não é uma espada, é um espelho. E quando a gente se encara de verdade, o reflexo não é bonito nem feio, é humano. Comecei a receber mensagens de mulheres que tinham ouvido minha história por alguém que esteve no tribunal. Elas contavam sobre seus próprios silêncios, seus próprios medos, suas próprias tentativas de recomeçar. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam ser ouvidas. Eu respondia uma a uma com calma, lembrando que eu também já precisei de uma voz que dissesse: "Você não está sozinha." Foi assim que entendi que a voz levantada não termina no instante em que se cala o microfone. Ela continua ecoando em outros corações. E cada mulher que encontra coragem para contar o que viveu se torna parte de uma rede invisível de fé e recomeço. Certa noite, enquanto escrevia, ouvi um barulho leve na varanda. Abri a porta e encontrei uma pequena caixa de madeira, deixada ali como um presente anônimo. Dentro havia uma flor seca e um bilhete, para lembrar que até o que murcha pode continuar belo. Senti um arrepio e um sorriso nascer ao mesmo tempo. O mundo, de algum modo, me devolvia gestos de ternura que eu nunca imaginei merecer. Coloquei a flor seca dentro do meu caderno e a guardei entre as páginas da carta antiga. Símbolo dentro de símbolo, cicatriz dentro de cicatriz. O passado não desaparece, mas muda de textura. Já não corta, apenas ensina. Naquela mesma semana, fui convidada para falar em um encontro comunitário sobre fé e superação. Hesitei. Ainda me parecia estranho transformar a dor em palavras públicas, mas algo dentro de mim insistia que eu devia ir. Cheguei ao pequeno salão e vi cadeiras simples, pessoas humildes e olhares atentos. Quando o organizador me apresentou, senti o mesmo frio na barriga de antes, mas agora misturado com uma gratidão imensa. Peguei o microfone e olhei para as pessoas. Disse que nunca imaginei estar ali, falando de coragem e recomeço, porque, por muito tempo, achei que coragem era o oposto de medo. Depois aprendi que não. Coragem é andar com o medo de mãos dadas e, mesmo assim, seguir em frente. Contei um pouco da minha história, sem detalhes, mas com verdade. Disse que a fé não me poupou das quedas, mas me ensinou a cair de joelhos e levantar de pé. Enquanto eu falava, via lágrimas discretas e olhares firmes. No final, uma mulher levantou-se e disse: "Obrigada por ter falado. Eu achei que era a única." A frase me atravessou inteira. Percebi que minha dor agora tinha virado ponte. Depois do encontro, uma menina se aproximou e me entregou um desenho simples. 2 mãos entrelaçadas segurando uma chama. "É a senhora e Deus", disse. "Ele segurou sua mão o tempo todo, né?" Eu sorri e respondi: "Sim, e agora ele segura a sua também." Guardei o desenho na bolsa e naquela noite não consegui dormir. Não por angústia, mas porque o coração estava cheio. A vida tinha se transformado em algo maior do que eu podia entender. Eu não era mais a mulher que um dia falou tremendo num tribunal. Eu era agora
o eco de muitas vozes que ainda aprendiam a falar. Dias depois, recebi uma ligação da senhora do lenço vermelho. Sua voz estava mais fraca, mas ainda cheia de ternura. Queria te ver mais uma vez, disse. Fui visitá-la no mesmo dia. Quando cheguei, ela estava sentada na poltrona, olhando pela janela. O lenço vermelho cobria parte dos cabelos brancos e os olhos, mesmo cansados, ainda tinham brilho. Conversamos sobre coisas simples: o clima, as flores, o som da chuva. Até que ela segurou minha mão e disse: "Você sabe o que é um milagre?" Fiz que não. Milagre não é quando Deus muda as coisas. É quando Ele muda a gente e as coisas continuam as mesmas. Fiquei em silêncio, sentindo o peso doce daquelas palavras. Ela sorriu e acrescentou: "Eu pedi a Deus para te colocar no meu caminho. Você me lembrou que a fé não envelhece." Choramos juntas, mas era um choro tranquilo, o tipo de lágrima que lava e não fere. Antes de ir embora, ela me deu o lenço vermelho. "Guarda, um dia vai entender." Voltei para casa segurando o lenço contra o peito. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado do crucifixo, da orquídea e da foto da minha mãe. Cada objeto parecia contar uma parte da minha história, e juntos contavam uma vida inteira. Naquela noite, o céu se abriu num tom violeta profundo. Deitei na cama e pensei em como o tempo cura não pela distância, mas pela transformação. Eu já não era mais a mulher silenciada. Eu era a mulher que aprendeu a escutar o próprio coração. Fechei os olhos e, antes de dormir, murmurei: "Obrigada, Senhor, por ter me ensinado a falar e depois a ouvir." O dia seguinte trouxe notícias tristes. Recebi uma mensagem informando que a senhora do lenço vermelho havia partido durante a madrugada. Sentei na beira da cama e chorei em silêncio. As lágrimas vinham lentas, como se cada uma carregasse gratidão e despedida. Fui ao pequeno velório no fim da tarde. Havia poucas pessoas, flores brancas e uma paz tão grande que parecia tocar o ar. Coloquei o lenço vermelho sobre o caixão, ajeitei-o com cuidado e sussurrei: "Obrigada por ter me ensinado a coragem." Na saída, o céu estava aceso em tons de laranja e rosa, um pôr do sol que parecia anúncio de eternidade. Fiquei parada na calçada, observando o horizonte. E pela primeira vez, entendi o que ela quis dizer. O milagre não estava em mudar o que vivemos, mas em sobreviver com beleza ao que não se pode mudar. Caminhei até em casa com passos lentos e o coração em paz. Coloquei uma vela acesa na janela, em homenagem a ela, e sentei para escrever. Hoje uma parte de mim voltou para o céu. E ao terminar a frase, percebi que o ciclo estava completo. A dor, a fé, a justiça, o perdão, tudo tinha encontrado seu lugar. O amanhecer daquele domingo parecia mais leve que os anteriores. As cortinas dançavam com o vento e um feixe de luz dourada atravessava o quarto, pousando sobre o lenço vermelho que eu havia deixado sobre a cômoda. O tecido se movia suavemente, como se respirasse, e por um instante me pareceu que a senhora ainda estava ali, presente em cada detalhe, em cada silêncio. Agradeci em pensamento. Era o primeiro amanhecer desde sua partida, e algo em mim sabia que aquele dia marcaria o início de um novo tempo. Preparei café, arrumei a mesa e, sem perceber, deixei uma segunda xícara. Sorri sozinha. Às vezes, a saudade se expressa em gestos pequenos, quase automáticos. Bebi o café devagar, olhando para o céu pela janela. As nuvens pareciam algodão sendo levado pelo vento, e pensei que talvez fosse assim que as almas se movem quando já cumpriram o que tinham de cumprir. Peguei o caderno e escrevi: "Hoje amanheceu em paz." As palavras saíram fáceis. Cada letra parecia uma oração. Depois, abri a janela por completo e deixei o ar entrar. Havia cheiro de terra molhada e som de pássaros. O mundo seguia seu curso, e eu, pela primeira vez, me sentia parte dele. Não como espectadora, mas como alguém que havia aprendido o significado de existir sem medo. Passei a manhã organizando papéis antigos. Encontrei documentos, recibos, cartas. Cada folha parecia pertencer a uma vida anterior.
Quando encontrei o envelope que continha o primeiro rascunho da carta que um dia li no tribunal, sentei no chão e fiquei olhando para ele. O papel amarelado tinha marcas do tempo, e as palavras, mesmo desbotadas, ainda conservavam força. Li alguns trechos e percebi o quanto mudei desde então. Aquela mulher que escrevia tremendo, pedindo coragem a cada linha, agora estava aqui, viva, inteira, curada. Levantei e caminhei até a varanda. O sol já estava alto, aquecendo o rosto e as mãos. Levei comigo o lenço vermelho e o amarrei na grade, deixando que o vento o fizesse dançar. As pontas do tecido se agitavam como asas, e pensei que talvez fosse isso o que significa libertação final. Deixar o que amamos seguir com o vento, sabendo que o amor verdadeiro não se perde, apenas muda de forma. Sentei-me numa cadeira e fechei os olhos. O calor do sol era um abraço, e o som das folhas, uma canção antiga. Fiquei assim por um bom tempo apenas sentindo. Era como se o tempo inteiro Deus me dissesse baixinho: agora é o teu recomeço. Naquela tarde, fui visitar o cemitério. Levei flores e um pequeno crucifixo novo para substituir o que o tempo havia escurecido. Caminhei lentamente entre as lápides até encontrar o túmulo da senhora do lenço vermelho. O sol começava a se esconder, lançando reflexos dourados sobre as pedras. Coloquei as flores e o crucifixo e me ajoelhei. Obrigada por tudo, murmurei. Por ter acreditado em mim quando eu ainda duvidava. Por ter me ensinado que a fé é o que sobra quando tudo se vai. Fechei os olhos e orei. Pedi que ela encontrasse descanso e pedi também que Deus me desse sabedoria para honrar o que vivi. Quando me levantei, um raio de sol escapou das nuvens e iluminou exatamente o lugar onde eu estava. Fiquei imóvel, arrepiada. Sorri. Não precisava de mais sinal algum. No caminho de volta, o céu se transformou num mosaico de cores. Laranja, lilás, azul profundo. O vento brincava com meu cabelo, e eu me sentia leve, como se cada passo fosse uma oração silenciosa. Parei na beira da estrada e olhei o horizonte. Respirei fundo e em voz baixa disse: estou pronta para viver o que vem. De volta à cidade, passei pela frente do tribunal. As luzes estavam acesas, e o prédio, antes tão ameaçador, agora me parecia apenas uma construção. Fiquei alguns segundos parada ali, observando. Lembrei de cada dia, de cada palavra dita, de cada lágrima contida. Lembrei do som do meu nome sendo chamado pela primeira vez naquela sala, do tremor nas mãos, do peso da carta. Tudo aquilo agora era passado, e mesmo assim, era também semente. Senti vontade de agradecer. Fechei os olhos e orei silenciosamente. Senhor, obrigada por ter me sustentado quando eu não tinha forças. Obrigada por ter transformado o medo em palavra e o silêncio em caminho. Abri os olhos e continuei andando. A vida me esperava adiante, simples, comum, bonita. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Ao abrir o portão de casa, encontrei um envelope deixado no chão sem remetente. Dentro havia uma carta escrita à mão. As letras eram familiares, redondas, firmes. Começava assim: talvez um dia você leia isto e entenda o quanto a sua coragem tocou vidas que você nunca conhecerá. A carta era assinada pelo estagiário do cartório. Ele contava que desde aquele dia em que me encontrou no corredor, algo mudou na forma como via a profissão. Disse que passou a olhar cada processo como uma história viva, com almas por trás dos papéis. Foi a senhora quem me ensinou que a justiça não se mede apenas por provas, mas por verdades que sobrevivem. Terminei de ler com lágrimas silenciosas. Guardei a carta junto das outras, dentro da mesma caixa onde agora estavam também o lenço vermelho e o pequeno frasco de areia. Cada objeto contava um capítulo da minha transformação. Passei o resto do dia em silêncio, escrevendo. As palavras fluíam como se não precisassem mais de permissão. Escrevi sobre fé, perdão, sobre o poder de falar e o dom de ouvir. Escrevi que, às vezes, a coragem escondida de alguém é o milagre que outro precisa presenciar. Quando anoiteceu, fechei o caderno e fiquei olhando o céu.
A lua estava cheia, iluminando o quintal com um brilho prateado. Sentei na varanda, envolta por uma sensação que eu só poderia chamar de plenitude. O tempo do medo havia terminado. E naquela noite, entendi que o verdadeiro tribunal decisivo não era o que eu enfrentei diante de juízes e promotores. Era o julgamento silencioso que vivi comigo mesma. E dessa vez, fui absolvida. No dia seguinte, acordei cedo e caminhei até a praça. O ar estava fresco, e crianças brincavam entre as árvores. Sentei num banco e observei por um tempo. Um senhor se aproximou vendendo balões coloridos. Comprei um vermelho, a cor do lenço, e escrevi nele uma única palavra: obrigada. Soltei o balão e o vi subir, leve até desaparecer no céu. As pessoas que passavam olhavam curiosas, sem saber o motivo daquele gesto. Mas eu sabia. Era minha despedida do passado e o início do que viria. Voltei para casa sorrindo. Na porta, o sol iluminava o chão. Entrei e senti que, enfim, a vida estava inteira diante de mim. Sem segredos, sem sombras, apenas fé. Peguei o crucifixo, beijei-o e pendurei-o na parede da sala. Abaixo dele, coloquei um pequeno quadro com uma frase que escrevi à mão. A verdade revelada é o milagre mais silencioso de todos. Fiquei olhando aquele quadro por alguns minutos e, sem perceber, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. O passado havia se transformado em bênção. Naquela manhã de céu limpo, a casa parecia outra. O sol entrava pelas frestas e desenhava pequenas linhas douradas nas paredes. A orquídea sobre a mesa ainda florescia, delicada, insistente. Toquei uma das pétalas e percebi o quanto ela resistia, mesmo após tantas semanas. Pensei que talvez fosse assim também com a alma. Mesmo depois das tempestades, ainda floresce, mesmo que as raízes tenham conhecido a dor. Abri as janelas e senti o vento fresco da manhã tocar o rosto. Respirei fundo. Cada respiração era um lembrete de que o medo já não morava ali. Caminhei pela casa em silêncio, observando cada detalhe: o caderno sobre a mesa, o crucifixo pendurado, o lenço vermelho preso à janela. Cada objeto parecia guardar uma pequena prece. A luz refletia no vidro e se espalhava em pontos brilhantes pela parede. Era como se Deus brincasse com a claridade para me lembrar de que Ele nunca deixou de estar presente. Peguei o caderno e o levei até a varanda. Ali, sob o sol suave, comecei a escrever as últimas páginas da minha história. Escrevi sobre o tribunal decisivo, sobre as vozes que me acompanharam, sobre o milagre discreto que nasce quando a fé substitui o medo. Escrevi que a verdade revelada não é um grito que ecoa para fora, mas um sussurro que reorganiza o dentro. Enquanto escrevia, uma borboleta branca pousou sobre a borda da cadeira. Fiquei imóvel, observando. Ela abriu e fechou as asas devagar, como quem respira junto. Pensei na senhora do lenço vermelho e sorri. Obrigada por ainda estar aqui, murmurei. A borboleta levantou o voo, desenhando círculos lentos no ar até desaparecer na direção do céu. Fechei o caderno e senti que o ciclo estava completo. A vida, antes feita de julgamentos e esperas, agora era feita de fé e recomeços. Naquele fim de tarde, decidi visitar a igreja, o mesmo templo onde um dia sentei no último banco e pedi coragem para falar. Entrei em silêncio. O coro ensaiava uma melodia suave e o cheiro de incenso pairava no ar. Caminhei até o altar e acendi uma vela. A chama subiu firme, sem tremular. Ajoelhei e fechei os olhos. Obrigada, Senhor, sussurrei. Pela dor que ensinou, pela fé que sustentou, pela verdade que libertou. Enquanto orava, ouvi o som distante do órgão e senti as lágrimas caírem, leves, sem peso. Não era tristeza, era entrega. Quando abri os olhos, o vitral da frente deixava passar uma luz dourada que caía sobre mim. Era como se o próprio céu me dissesse que o tempo do medo havia terminado. Levantei e deixei a igreja em silêncio. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. O céu ardia em tons de laranja e rosa. Parei na escadaria e fiquei observando, em paz. Pela primeira vez senti que o passado tinha virado semente.
e o presente, colheita. Caminhei até a praça. As luzes dos postes acendiam uma a uma e as crianças ainda brincavam, suas risadas preenchendo o ar. Sentei no banco e fechei os olhos. Era ali que a história começava de novo, não como repetição, mas como promessa. Uma brisa morna passou e tocou o lenço vermelho no meu colo. Sorri. Ele se moveu, como se dissesse, segue. Naquela noite, sentei à mesa e escrevi a última página do meu caderno. As mãos não tremiam mais. As palavras fluíam mansas, como um rio que aprendeu o caminho. Hoje, encerro uma história que começou no silêncio e termina na fé. Não há vitória maior do que poder olhar para trás e sentir gratidão em vez de dor. A justiça silenciada encontrou voz. O trauma oculto virou aprendizado. O segredo quebrado libertou o que havia de bom. E a coragem escondida se tornou luz. Se existe um milagre maior que esse, eu ainda não o conheço. Assinei o meu nome, fechei o caderno e o coloquei ao lado da vela acesa. O reflexo da chama se movia suave, como um coração batendo em paz. Fiquei ali, observando até que o fogo se transformou em brasa e depois em fumaça fina. Na parede o quadro dizia: "A verdade revelada é o milagre mais silencioso de todos." Sorri sabendo que era verdade. Antes de dormir, me ajoelhei ao lado da cama e fiz a última oração daquela noite. Senhor, obrigada por ter me encontrado no chão e me ensinado a ficar de pé. Obrigada por transformar a dor em propósito e o medo em fé. Que essa história alcance quem precisa ouvir. Que ela cure o que ainda dói em outros corações. Amém. Fechei os olhos e senti o coração leve. O silêncio da casa agora era um amigo. O relógio marcava o tempo, mas o tempo finalmente estava a meu favor. A história terminava ali, mas a vida, enfim, começava. Se essa história de verdade revelada tocou o seu coração, deixe um coração nos comentários e se inscreva para acompanhar as próximas histórias. Este canal é para quem ainda acredita que a fé pode curar até os silêncios mais profundos.